Ela achó que tinha acabado de pegar criminoso. Mas mal sabia ela, o criminoso era filho do diretor do FBI, chamado racista, molha de preconceito arquitetônico. E então, a porta do subpreto se abriu. A mulher branca parou de repente. A vizinhança inteira sentiu. Você não acreditaria no que aconteceu em seguida. Era uma vez, em uma joalheria sofisticada em Riverton, um adolescente negro procurava alegremente o presente perfeito para sua irmãzinha. Mas no momento em que ele entrou, sua alegria foi abruptamente interrompida pela desconfiança da balconista. E quando ele acidentalmente deixou cair uma pulseira, a suspeita dela se transformou em acusações infundadas. Poucos minutos depois, a polícia chegou, acreditando cegamente em sua declaração e o algemando, mas o que eles não sabiam é que este garoto tinha uma aliada poderosa. Sua mãe, e ela estava prestes a mudar a situação de uma forma que nenhum deles jamais esperaria. Era uma tarde quente de sábado em Riverton, uma cidade suburbana pacífica, onde a vida seguia em ritmo tranquilo. Famílias passeavam pelo parque, crianças riam enquanto corriam em direção aos balancos, e vizinhos trocavam cumprimentos educados a caminho da feira de agricultores local. O sol lançava brilho dourado sobre tudo, fazendo a cidade parecer quase pitoresca. Mas para Jalan Carter, este dia era mais do que apenas aproveitar o fim de semana. Ele tinha único objetivo em mente: comprar o presente de aniversário perfeito para sua irmãzinha, Alia. Jalan estava economizando há meses, trabalhando horas extras na cafeteria local, guardando cuidadosamente cada gorjeta e cheque de pagamento, apenas para poder comprar algo especial. Ele finalmente havia encontrado o presente perfeito, uma pulseira de prata com berloques da Belmont Jewelers, a joalheria mais prestigiada da cidade. Ele havia passado por ela inúmeras vezes, apertando o nariz contra o vidro da vitrine, imaginando como os olhos de Alia se iluminariam quando ela a visse. Hoje era o dia. Ele segurava a carteira no bolso, tranquilizado pelo peso do dinheiro lá dentro. Esta não era apenas uma compra, era símbolo de seu amor de tudo o que ele queria dar a ela, apesar das dificuldades que sua família havia enfrentado. Ao se aproximar da loja, as janelas de vidro impecáveis brilhavam sob a luz do sol, refletindo as ruas movimentadas atrás dele. Ele hesitou por un momento, ajeitando o moletom, embora estivesse dissipado, revelando a camisa polo bem passada por baixo. Ele estava bem ciente de como certas pessoas reagiam ao ver jovem negro de moletom. Ele afastou o pensamento. Hoje não. Apenas entrei e comprei a pulseira e saia. Respirando fundo, ele abriu a pesada porta de vidro e suave tilintar ecoou pela loja. Por dentro, a Belmont Jewelers era tudo o que ele esperava. Vitrines de vidro elegantes, prateleras forradas de veludo e fileras de oro y prata relucentes sob luces brillantes, quase cegantes. O levechero de colonia cara e madera polida enchía o ar. Os clientes lá dentro eran en su mayoría mujeres mais velhas bien vestidas, seus anéis de diamante capturando a luz en cuanto admiravam colares y brincos que costavam mais do que Jalan había ganho en toda a sua vida. Ele ignorou seus olhares curiosos, seu foco fixo na pulseira que ele viera buscar. Atrás do balcão estava Margaret Whitmore, uma mulher branca de meia idade com cabelos loiros cuidadosamente arrumados e olhos afiados e calculistas. Sua expressão era neutra a princípio, mas no momento em que seu olhar pousou em Jalan, algo em seu comportamento mudou. Seus lábios se comprimiram em uma linha fina, seu aperto no balcão aperto ligeiramente, e seus olhos, antes entediados, agora carregavam escrutínio inconfundível. Jalan sentiu isso imediatamente, aquela mudança, aquela pergunta silenciosa mas ensurdecedora, que sempre pairava no ar quando pessoas como ela olhavam para pessoas como ele. O que você está fazendo aqui? Jalan já havia visto aquele olhar antes, já havia sentido o peso da suspeita que se agarrava a ele como uma corrente invisível sempre que ele entrava em lugares onde as pessoas achavam que ele não pertencia, mas ele se recusou a deixar que isso o detivesse. Ele se aproximou do balcão com sorriso educado, apontando para a pulseira exhibida na vitrine. Eu gostaria de ver aquela, por favor. Sua voz era firme e calma, do jeito que sua mãe sempre o ensinara a falar ao lidar com pessoas assim. Margaret, no entanto, não se moveu. Ela simplesmente cruzou os braços, inclinando a cabeça ligeiramente. Tem certeza? Ela perguntou, sua voz escorrendo com descendência. Aquela é bem cara.
o estómago de Jalan aperto, mas ele se forcou a manter sua expressão neutra. Ele enfiou a mão no bolso, tirando a carteira, mostrando o dinheiro cuidadosamente dobrado que ele havia trabalhado tão duro para ganhar. Tenho certeza, ele disse firmemente, eu tenho o dinheiro bem aqui. Os olhos de Margaret desviaram para o dinheiro, seus lábios se curvando ligeiramente como se avisou de sua ofendesse. Mas em vez de relaxar, ela pareceu ficar ainda mais tensa. Seus dedos se contraíram perto do telefone que estava sobre o balcão. Ela não se moveu para pegar a pulseira. Em vez disso, ela soltou um bufo baixo, quase divertido. E onde exatamente você conseguiu todo esse dinheiro? Sua voz era casual, mas a acusação por trás dela era afiada como uma lâmina. Jalan se enrijeceu. Com licença? Ele perguntou, embora já soubesse onde isso ia dar. Margaret arqueou uma sobrancelha. É muito dinheiro para alguém da sua idade, ela disse, sem olhar nunca, deixando o rosto dele. Você se la pegou emprestado de alguém, talvez tenha encontrado por aí. A mandíbula de Jalan se apertou. Ele inspirou lentamente, forçando-se a manter a calma. Ele não havia feito nada de errado. Eu trabalho no Parker's Coffee House, ele disse, articulando cada palavra cuidadosamente. Eu economizei para isso. Margaret fez um ruído suave de descrença, balançando a cabeça ligeiramente. Ela murmurou, batendo as unhas no balcão. E você espera que eu acredite nisso? Jalan engoliu a raiva que subia em sua garganta. Sim, ele disse categoricamente. Margaret soltou uma risada seca, como se tivesse ouvido uma piada particularmente ridícula. Bem, suponho que deveria me sentir lisonjeada por você ter pensado que poderia me enganar. Ela disse, finalmente se movendo em direção à vitrine. Mas eu trabalho aqui há muito tempo, garoto. Eu sei quando algo não se encaixa. As mãos de Jalan se fecharam em punhos ao lado do corpo. Ele se forçou a relaxá-las. Isso deveria ser simples. Ele não havia vindo aqui para ser humilhado. Posso ver a pulseira, por favor? Ele perguntou, sua paciência se esgotando. Margaret suspirou como se ele a estivesse incomodando, mas ela finalmente pegou a bandeja de veludo e a colocou no balcão. Cuidado com ela, ela avisou seu tom afiado. Vale mais do que você provavelmente ganha em ano. Jalan quebrou os dentes, mas não disse nada. Ele estendeu a mão, pegando delicadamente a pulseira, sentindo a prata fria em suas pontas dos dedos. Era perfeita, exatamente como ele havia imaginado, mas assim que ele a virou ligeiramente, admirando como os berloques balançavam, o metal liso escorregou entre seus dedos. A pulseira caiu no balcão de vidro como um suave tilintar, depois ricocheteou, atingindo o chão de azulejo. No momento em que isso aconteceu, a respiração de Jalan ficou presa na garganta. Antes que ele pudesse sequer se mover para pegá-la, Margaret soltou um grito agudo e penetrante. Oh, meu Deus, eu sabia! Ela gritou, sua voz cortando a loja como uma sirene. Todas as cabecas na sala se viraram para eles. Os olhos de Jalan se arregalaram. Espera, Margaret apontou um dedo para ele, o rosto dela contorcido de indignação. Eu sabia que você estava aprontando alguma coisa. Você estava tentando roubar, não estava. A coco ia se safar. O estômago de Jalan afundou. O quê? Não, eu. Margaret correu para o telefone da loja, seus dedos discando freneticamente. Chamei a polícia aqui agora. Ela latiu para o receptor. Temos um ladrão jovem, negro de moletom. Tentou nos roubar. Jalan ficou imóvel, o peso das palavras dela o atingindo como um trem de carga. A sala havia ficado em silêncio, mas o ar estava denso como algo pesado. Julgamento, suspeita, medo. Ele podia sentir os olhos de cada cliente perfurando-o, a forma como suas posturas mudaram, a forma como uma mulher segurou sua bolsa um pouco mais apertado. Sua mente gritava para ele dizer algo, para se defender, mas ele sabia. Ele sabia. Ninguém naquela sala acreditaria nele, não mais do que nela. Então, a distância, o lamento de sirenes se aproximando perfurou o ar. As sirenes ficaram mais altas, um lamento sinistro cortando a tarde antes tranquila. Jalan sentiu seu pulso martelar contra suas costelas enquanto o peso do momento o atingia. Ele sabia que isso poderia acontecer. Ele já tinha visto isso antes nas notícias. Em conversas sussurradas, no medo que se arrastava na voz de sua mãe sempre que ela o lembrava de ter cuidado ao sair de casa. Mas saber que poderia acontecer e viver isso eram duas coisas inteiramente diferentes. Sua respiração estava apertada em seu peito.
Seus dedos se contraindo ao lado do corpo. Cada instinto gritava para ele se mover, para correr, para revidar a mentira descarada que saía dos lábios de Margaret. Mas ele não fez nada disso. Ele ficou parado, forcando-se a respirar, porque qualquer outra coisa, qualquer movimento súbito, qualquer palavra mal colocada poderia piorar as coisas. A voz de Margaret era afiada e autoritária enquanto ela falava ao telefone, sua mão livre ainda segurando o balcão como se ela fosse a vítima em tudo isso. Sim, agora mesmo. Preciso de policiais na Belmont Jewelers imediatamente. Ele ainda está aqui. Ele está tentando negar, mas eu o peguei em flagrante. Os olhos dela desviaram para Jalan, seus lábios se curvando em sorriso de pura satisfação, como se ela estivesse esperando por este momento, como se ela estivesse esperando por isso, e se apresse, ela acrescentou, abaixando a voz o suficiente para soar urgente. Ele está ficando agressivo. O estômago de Jalan embrulhou, seus punhos se cerraram ao lado do corpo. Agressivo, ele mal havia falado, ele nem sequer havia se movido. No entanto, ela estava pintando um quadro que todos na sala estavam mais do que dispostos a acreditar. Ele podia sentir isso na forma como os outros clientes se afastaram, seus olhares alternando entre ele e Margaret, nenhum deles questionando as palavras dela. Uma mulher em vestido floral puxou sua bolsa para mais perto. Homem mais velho de terno balancou a cabeça, como se isso não fosse nada mais do que a confirmação do que ele já supunha ser verdade. Jalan engoliu em seco, olhando para a pulseira no chão. A mesma que havia escorregado de seus dedos apenas momentos antes, agora símbolo de algo muito mais perigoso. Ele respirou fundo e olhou Margaret nos olhos. E não roubei nada, ele disse, sua voz baixa, controlada, mas com uma fúria mal contida. Você sabe disso, Margaret zombou, cruzando os braços. Ah, por favor, não se faça de inocente agora. Você achou que ia se safar, não foi? Mas eu conheço o seu tipo. Ela cuspiu as últimas palavras como desdém mal disfarçado, seu olhar desviando para o ledom, suas calcas jeans, os tênis em seus pés. Você entra aqui olhando como se pertencesse, mas no momento em que eu viro as costas, você acha que pode se servir, e eu vejo isso o tempo todo. A pele de Jalan queimou, meu tipo, as palavras tinham gosto amargo em sua boca. Ele não precisava perguntar o que ela queria dizer, ele já sabia. Margaret dio de ombros, fingindo inocencia. O quê? Você está agindo todo ofendido agora. Estou apenas afirmando os fatos. Lojas como esta lidam com ladrões todos os dias, e eu não preciso adivinhar qual é o problema. Jalan sentiu algo estalar dentro dele. Algo frio, afiado e sufocante. Ele queria gritar, dizer a ela o quão errada ela estava, o quão nojenta, o quão vil, mas as palavras engasgaram em sua garganta. Não importaria. Nada do que ele dissesse importaria. Porque aos olhos de Margaret, aos olhos de todos que assistiam, ele já era culpado. As portas de vidro da loja se abriram com uma rajada de ar, e dois policiais uniformizados entraram. A sala mudou, a energia crepitando como fio elétrico. As conversas morreram instantaneamente e, de repente, toda a atenção estava em Jalan. La esta ele, Margaret gritó apuntando para ele como si ele fosse fugitivo de cartaz de procurado e ele tentou me roubar. Jalan mal teve tempo de reagir antes que dos policiais, homem alto e corpulento con cabelos grisalos e distintivo lendo, sargento Blake, desse paso en sua direção, ya pegando suas algemas. Senhor, preciso que coloque as mãos onde eu possa velas. A respiração de Jalan ficou presa. Seus dedos se encontraram ao lado do corpo, mas ele não se moveu. Cada músculo em seu corpo gritava para ele correr, para se proteger, mas ele se forçou a ficar parado. O tom de Black se tornou mais nítido. Eu disse mãos onde eu possa velas. Eu não fiz nada, Jalan disse, sua voz mais firme do que ele se sentia. Margaret soltou bufo exagerado. Você vai mesmo ficar aí discutindo depois que eu te peguei. Depois que você... Ela gesticulou descontroladamente em direção a pulseira no chão. Tentou roubar isso. A audácia de voces. Jalan estremeceu. Voces. O segundo oficial homem mais jovem com olhos afiados. O oficial Doyle hesitou. Seu olhar alternou entre Jalan e Margaret e a pulseira descartada. Ao contrário de Black, ele não estava agindo imediatamente. Jalan notou o brilho de dúvida em sua expressão. Doyle não estava completamente convencido, mas não importava. Black já estava se aproximando, algemas prontas, seu rosto sem hesitação.
Filho vu precisar que voce saia. Jalan sentiu seu pulso martelar contra su cráneo. Sua respiração estava superficial. Sua mente corria pelos piores resultados possíveis, e cada deles terminava da mesma forma. Com ele no chão, com alguém gritando, com uma manchete que comunicava com adolescente negro preso após tentativa de roubo. Ele sabia como essas histórias se desenrolavam. O sorriso de Margaret se alargou, seus braços cruzados mais apertados sobre o peito, sua postura relaxada. Ela achava que já havia vencido. Jalan expirou bruscamente, forçando sua voz a permanecer calma. Liguen para Minhamai. Black Zombu balancando a cabeça. Garoto, você pode fazer sua ligação na delegacia. Não, Jalan disse mais firme agora, sua voz ecoando pela loja. Liguen para Minhamai agora. Margaret revirou os olhos. Ah, claro, vamos ligar para a mamãe, ela disse sarcasticamente. E como ela, uma defensora pública, alguma ativista, o que ela vai fazer? Dizer para você gritar por justiça? Ela soltou uma risada seca e sem humor. Jalan a ignorou. Ele enfiou a mão no bolso, não rápido, não de repente, apenas o suficiente para pegar o telefone. Ele disse com as mãos firmes, mas preciso de você na Belmont Jewelers. Agora, as sobrancelhas de Black se franciram ligeiramente, mas ele ainda não parecia preocupado. Doyle, no entanto, se moveu. Ele deve ter notado algo na voz de Jalan, a forma como ele não estava implorando ou suplicando, a forma como ele não estava em pânico, a pesar do perigo em que se encontrava. Não, Jalan não estava com medo, ele estava esperando. Minutos se estenderão como horas. O ar na loja estava denso, atensa ou palpável. Margaret batia o pé impacientemente. Black suspirou seu aperto nas algemas aflousando apenas ligeiramente. Doyle verificou seu relógio. Os clientes em sua maioria haviam se afastado, sussurrando uns para os outros, alguns pegando seus telefones. E então a porta se abriu. Uma mulher entrou alta, imponente, o tipo de presença que fazia uma sala inteira ficar em silêncio. Um terno azul marinho abracava sua silhueta, seus saltos clicavam no piso com precisão, e seus olhos afiados, tão parecidos como os de Jalan, examinara a máquina à sua frente. Ela ergueu distintivo, mostrando-o como uma autoridade que não deixava margem para dúvidas. E sua adra, Simone Carter, ela anunciou, sua voz cortando a sala como eco, chefe de polícia do DP de Riverton. Ela se virou, seu olhar fixo em Blake. E ela disse, gesticulando para Jalan, é meu filho. A sala ficou em silêncio mortal. Por um longo e agonizante momento, a loja ficou em silêncio. O peso das palavras de Simone Carter pressionou todos na sala sufocante e inescapável. Jalan mal respirava, observando o reconhecimento surgir nos rostos dos policiais. Black se enrijeceu primeiro, seu aperto nas algemas vacilando. Seu corpo de repente não estava seguro, não estava dominante. Doyle, que já havia demonstrado hesitação, expirou bruscamente, sua postura mudando de uma forma que sugeria que ele estava calculando seu próximo movimento cuidadosamente. Mas foi Margaret quem reagiu mais violentamente. Sua expressão se contorceu, o sorriso desaparecendo em um instante, substituído por algo feio, choque, raiva, desespero. Ela piscou forte, como se esperasse ter ouvido errado, como se recusasse a aceitar que aquele jovem negro, que ela havia condenado tão facilmente, era filho de uma mulher que a superava em patente a todos na sala. Sua boca se abriu, fechou, então abriu novamente. Débora o quê? Ela gaguejou, sua voz não carregando mais o mesmo veneno, agora com algo perigosamente próximo do pânico. Simone nem sequer olhou para ela, seus olhos permaneceram em Blake, penetrantes e inabaláveis. Sargento, ela disse, sua voz equilibrada, mas carregando uma corrente perigosa. Presumo que você tenha uma explicação razoável para o motivo pelo qual meu filho está parado aqui, cercado, enquanto você pega suas algemas antes mesmo de fazer-lhe uma única pergunta. Black se mexeu nos pés. Sua mandíbula se contraiu. Suas mãos abaixaram lentamente, mas ele não soltou as algemas completamente. Senhora, recebemos uma ligação relatando uma tentativa de roubo. Ele comunicou, voz cortante e defensiva. Respondemos de acordo. Simone inclinó a cabeça ligeiramente, seus olhos se estreitando. Você respondeu de acordo. E por de acordo, você quer dizer que entrou aqui, viu um jovem negro e imediatamente decidiu que ele era culpado. Black se irritou. Não foi isso que aconteceu. Sério? Sério? Simone disse friamente. Porque me parece muito comiso.
Margaret finalmente encontró su voz y ella estalló con la agudeza de algo desesperado para recuperar el control. Yo ligué porque él intentó me robar. Ella explodió apuntando para Jalan, a voz subiendo de Tom. Él dejó caer a pulseira y estaba claramente prestes a pegarla. Yo o impedí bem a tempo. E fizo que cualquier ciudadano responsable faria ligue para la policía antes que él pudiese fugir con minha mercadoria. Simón expiró lentamente, sin volverse moviendo para Jalan pela primera vez desde que él llegó. Él no había se movido, no había falado, nem sequer tentado se explicar. Él no precisaba. O olhar en seus olhos dizia tudo a ella. Arriba borbulhando logo abaixo de sua superficie cuidadosamente composta. A exhaustado, a frustrado, o conhecimento de que, mesmo sendo filho de uma das mais altas autoridades policiais da cidade, ele ainda era visto como nada mais que suspeito. Ela se virou para Black. Voce verificou as imagens de segurança. Blake hesitou. Estávamos prestes a... Não, Voce não estava. Simone o interrompeu suavemente e mortalmente. Voce estava prestes a prendê-lo, sem revisar nenhuma evidência, sem interrogá-lo, sem fazer seu trabalho. Sua voz era baixa, mas a autoridade nela era ensurdecedora. Doyle engoliu em seco, olhando entre seus superiores Simone. Sua hesitação já havia sido aparente antes, mas agora como peso da situação totalmente oprimindo-o, ela se solidificou em algo tangível. Mae, ele interveio, sua voz cautelosa, controlada, mas carregando tom de arrependimento. Nos deveríamos verificar a filmagem. Os olhos de Black se voltaram para ele, atraindo uma audita clara, mas ele não podia argumentar, não agora, não como que estava na frente deles. Ele expirou bruscamente pelo nariz, sua mandíbula apertando. Tudo bem, tudo bem. O rosto de Margaret se contorceu em descrença. Ok, não, eu te disse o que aconteceu. Você vai mesmo ouvir ela. Ela gesticulou descontroladamente para Simone, depois para Jalan, a voz escorrendo o mesmo desdém que ela carregava o tempo todo. Você ouviu, você viu como ele agiu, isso é ridículo. Simone finalmente, voltou sua atenção total para Margaret. En aquele momento, o peso de seu olhar sozinho silenciou a mulher mais velha. A insolência de Margaret encolheu sob a intensidade silenciosa do olhar da chefe, como se ela de repente percebesse que qualquer poder que ela pensava ter naquele momento estava escorregando de seus dedos como areia. Sra. Whitmore, Simone disse, sua voz calma, mas afiada o suficiente para cortar aco, deixe-me deixar algo muito, muito claro para você. Ela deu passo lento e deliberado para frente. Você está na frente de garoto que entrou em sua loja para comprar uma pulseira para sua irmã. Garoto que economizou seu próprio dinheiro suado para apoiar seu negócio. Garoto que você imediatamente rotulou de ladrão porque decidiu, antes mesmo que ele falasse, que ele não deveria estar aqui. Ela deixou as palavras pairarem no ar, deixou-as penetrar, deixou-as envolver a garganta de Margaret como laço apertando. Então espero para o seu bem que as imagens de segurança contem a história que você afirma, porque senão, seus lábios se comprimiram em uma linha fina e mortal. Você responderá por cada palavra que acabo de dizer. Margaret engoliu em seco, sua bravata rachando nas bordas. Blake pigareu, agitando os ombros. Vamos verificar as câmaras. Ninguém falou enquanto o gerente da loja, que estava parado e imóvel ao fundo, atordoado demais para intervir, se moveu apressadamente para os fundos, recuperando a filmagem. Ela foi reproduzida em uma pequena tela atrás do balcão, a gravação silenciosa mostrando a sequência exata de eventos. Jalan entrando na loja, falando com Margaret, entregando seu dinheiro, o momento em que a pulseira escorregou de seus dedos e caiu no chão. Estava tudo lá, cada segundo, sem roubo, sem tentativa de roubo, sem crime, apenas garoto de 17 anos tentando comprar presente. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Doyle suspirou, esfregando a mão no rosto. Black parecía ter engolido algo amargo, sua mandíbula trémula con frustração contida. Margaret parecía que o chão había sido arrancado de debaixo dela. Simone respirou fundo antes de falar novamente, seu tom perigosamente suave. Então me diga, sargento, o que acontece agora? Você ainda quer prender meu filho? Black não disse nada. Ele sabia que era melhor. Simone se virou para Margaret, sua expressão ilegível. E você, ela continuou inclinando a cabeça ligeiramente, vai me dizer do que exatamente você tinha tanta certeza.
Os labios de Margaret tremeram. Ela olhou de Simone para Jalan, para os oficiais, depois para os clientes que agora assistiam com uma mistura de choque, desconforto e, em alguns casos, satisfação silenciosa. Sua voz falhou. Ela não tinha defesa, nenhuma justificativa, apenas a percepção de que ela havia jogado sua mão com muita confiança, muito imprudentemente, e perdido. Simone deu aceno lento e conhecedor. Era o que eu pensava. Blake pigarreou, endireitando os ombros. Mas ele se dirigiu a Simone, sua voz tensa com profissionalismo forcado. Acho que terminamos aqui. Simone arqueou uma sobrancelha. Nenhuma desculpa? A mandíbula de Blake se apertou, mas ele não disse nada. Margaret, no entanto, abriu a boca, ainda procurando uma maneira de salvar a situação, mas não havia mais nada a dizer. Simone expirou, virando-se para Jalan. Vamos, querido, ela murmurou, estamos indo embora. Jalan não se moveu a princípio. Ele apenas ficou ali, olhando para Margaret, para Blake, para os destrocos do que acabara de acontecer. Ele queria sentir alívio, vitória justica, mas tudo o que sentia era exaustado, porque não importa quantas vezes ele vencia batalhas como essa, a guerra nunca terminava. Ele expirou bruscamente, balancando a cabeça, e finalmente se virou para seguir sua mãe para fora da porta. Ao passar por Margaret, ele encontrou o olhar dela pela última vez. Tudo o que eu queria era comprar uma pulseira. Ele disse, voz calma, mas firme, o peso de tudo o que havia acontecido repousando por trás de suas palavras, mas acho que ganhei algo mais valioso em vez disso. E com isso ele saiu, cabeça erguida, costas retas, enquanto Margaret permanecia imóvel, observando a vida que antes controlava desmoronar a seus pés. Ao saírem da Belmont Jewelers, com a pesada porta de vidro se fechando atrás deles, a tensão dentro da loja permaneceu densa, agarrando-se ao ar como o rescaldo de uma tempestade. O momento deveria ter parecido uma vitória, momento de justiça inegável. Mas enquanto Jalan inspirava o ar fresco da tarde, seu peito ainda estava apertado, seu estômago ainda embrulhado com algo cru e não resolvido. Suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo, seus dedos doendo de tão apertados que estavam desde o momento em que Margaret o havia acusado. Sua mãe caminhava ao seu lado, sua presença firme, inabalável, mas ele podia sentir a fúria contida irradiando dela em ondas. Simone não falou a princípio, seus passos determinados, seus saltos clicando nitidamente no pavimento, não foi até chegarem ao carro dela, estacionado a uma curta distância, que ela finalmente se virou para ele, sua expressão ilegível. Você está bem? Sua voz era ponderada, mas havia uma ponta nela, algo mais profundo que preocupação, algo carregado do tipo de exaustão que só vinha de lutar a mesma batalha repetidamente. Jalan soltou uma respiração lenta, olhando de volta para a loja. Pela janela ele ainda podia ver Margaret, parada e imóvel atrás do balcão, seu rosto pálido, seus olhos desviando para os oficiais, como se procurasse alguma tábua de salvação de última hora. Blake estava tenso, mandíbula quebrada, enquanto Doyle parecia algo entre aliviado e envergonhado. O gerente da loja, que havia sido covarde demais para intervir, agora parecia querer desaparecer. Os clientes que antes haviam sido rápidos em julgar estavam evitando contato visual, de repente interessados em qualquer coisa, menos nas consequências de sua cumplicidade silenciosa. Eu não sei, Jalan admitiu finalmente, passando a mão pelo rosto. Eu deveria me sentir melhor, eu deveria sentir que provei algo, que venci. Simone o estudou por longo momento, então expirou, suas feições suavizando ligeiramente. Querido, você não deveria ter que provar nada em primeiro lugar. As palavras o atingiram mais forte do que ele esperava. Sua mandíbula se apertou e ele engoliu o nó que se formava em sua garganta. Sim, ele murmurou voz pesada. Eu sei, por longo momento eles apenas ficaram ali, o peso de tudo pairando entre eles. Então a porta da Belmont Jewelers se abriu novamente e os olhos de Jalan se arregalaram a tempo de ver Margaret sair. Todo o seu corpo se enrijeceu. Margaret hesitou, sua mão segurando a alca de sua bolsa tão apertada que seus dos dedos ficaram brancos. Ela parecia diferente agora, menor de alguma forma, despojada da confiança e superioridade que ela havia carregado tão semesforco antes.
Seu rostro estaba rígido, seus labios apertados como si ella estuviese trabando una guerra interna. Ficou claro que ella tinha algo a dizer, algo que ella había debatido no momento desde que as imagens de segurança la habían exposto. O batimento cardíaco de Jalan tamborilou alto en seus ouvidos enquanto ele esperaba. Margaret deu un único paso à frente, depois outro, então ela abriu a boca e a fechou novamente. Sua garganta subiu e desceu. Seus olhos se voltaram para Simone, depois de volta para Jalan. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ela soltou um suspiro e balancou a cabeça, sua expressão mudando para algo que lembrava um orgulho patético e ferido. E ela comecou, mas nenhuma palavra se seguiu. Ela não se desculpou. Ela não admitiu que estava errada. Ela simplesmente foi embora. Jalan soltou uma risada seca e sem humor. Imagina, Simone zombou, cruzando os braços. Covardes nunca sabem como pedir desculpas. Jalan observou Margaret desaparecer pela calçada, sua postura rígida, seu passo rápido, como se ela estivesse tentando fugir das consequências de suas próprias ações. Ele deveria ter esperado. Ele deveria saber que pessoas como ela nunca realmente enfrentavam o que haviam feito, nunca realmente reconheciam o dano que causavam, mas ainda doía. Blake deu el serum da loja em seguida. Doyle olhou para eles brevemente antes de desviar o olhar, sua mandíbula apertada, suas mãos flexionando ao lado do corpo como se ele quisesse dizer algo, mas não soubesse como. Black, por outro lado, mal olhou para eles. Ele apenas acenou rigidamente na direção de Simone, reconhecimento silencioso de que ele havia perdido aquela batalha, e então se virou indo em direção à sua viatura. Jalan expirou lentamente. Então é isso, Simone olhou para ele, por enquanto, ela disse simplesmente. Jalan se virou de volta para a Belmont Jewelers uma última vez. Lá dentro, os clientes haviam voltado a navegar, como se nada tivesse acontecido, como se minutos antes eles não tivessem ficado parados, observando adolescente negro ser acusado de crime que ele não cometeu, esperando para ver o que aconteceria com ele. Ele quebrou a mandíbula, então balancou a cabeça. Eu só queria comprar uma pulseira, ele murmurou. Simone suspirou, estendendo a mão para apertar o ombro dele. Eu sei, querido. Jalan respirou fundo, depois expirou, seus ombros finalmente relaxando, mesmo que pouco. Ele se virou da loja de Margaret, do peso persistente de tudo o que acabara de acontecer, e caminhou em direção ao carro. A justiça havia sido feita, mas a batalha não havia terminado. Nunca realmente terminava. Ao fechar a porta do carro atrás de si, Jalan recostou-se no banco, expirando bruscamente. O peso de tudo o que acabara de acontecer se instalou profundamente em seus ossos, a exaustão se espalhando por seus músculos. Simone sentou-se ao lado dele em silêncio, as mãos apertando o volante, suas unhas pressionando leves crescentes no couro. O zumbido do motor preenchia o espaço silencioso entre eles, mas nenhum dos dois se moveu, nenhum dos dois falou. Lá fora, o mundo continuava como se nada tivesse acontecido. Pessoas passavam, carros estacionavam, o céu permanecia no mesmo tom de azul indiferente, mas dentro Jalan ainda podia sentir o calor da acusação de Margaret em sua pele, o julgamento nos olhos daqueles que haviam ficado parados e assistido sem fazer nada. Simone finalmente quebrou o silêncio. Você tem certeza que está bem? Sua voz estava mais suave agora, sem a autoridade afiada que ela havia exercido dentro da loja. Isso era diferente. Esta era uma mãe falando com seu filho, não uma chefe de polícia exigindo responsabilidade. Jalan olhou para o painel, seus dedos batucando levemente em suas calças jeans. Eu não sei, ele admitiu sua voz rouca. Sinto raiva e cansaço, e como se nada disso realmente importasse, porque amanhecer a outra pessoa no meu lugar, e ninguém vai parar para perguntar se eles estão bem. Simone respirou fundo, suas mãos apertando o volante antes de se forcar a relaxar. Eu sei, ela murmurou, é ciclo que se repete. Mas hoje nos revidamos. Hoje você não os deixou de quebrar. Jalan soltou uma risada amarga. Eu não os quebrei, eu fiquei lá ouvindo aquela mulher falar de mim como se eu fosse nada, enquanto todo mundo simplesmente deixou acontecer. E mesmo quando ela foi pega, mesmo quando ela sabia que estava errada, ela ainda não conseguiu dizer as palavras. Ele se virou para Simone, a frustração queimando em seus olhos. Como você revida algo tão profundo? Como você faz as pessoas te verem como uma pessoa quando elas já decidiram que você não é?
Simone não respondeu imediatamente. Ela olhou para frente, os labios apertados en uma linha fina. Cuando ela finalmente falou, sua voz estava baixa, mas inabalável, recusándose a deixá-los de definir, garantindo que não importa o que eles vejam quando olham para Voce, Voce sabe quem Voce é, mostrando a eles repetidamente que eles estão errados, mesmo quando se recusam a admitir isso. Jalan quebrou a mandíbula, olhando pela janela. Não era o suficiente, nunca parecia ser o suficiente, mas talvez fosse tudo o que eles tinham. O silêncio se estendeu entre eles novamente, mas era diferente desta vez. Mais pesado, mais estabelecido. Então Simone enfiou a mão na bolsa. Pegando o telefone, Jalan franziu a testa enquanto ela rolava pelos contatos antes de apertar nome e levar o aparelho ao ouvido. Quem Voce está ligando? Ele perguntou, cauteloso. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela esperou sua expressão ilegível enquanto a linha tocava. Então, depois de uma pausa, ela falou. Cynthia, preciso de comunicado de imprensa preparado imediatamente. Sim, sobre a Belmont Jewelers. Ela olhou para Jalan antes de continuar. Quero uma investigação completa sobre a ligação feita para a delegacia e quero uma revisão interna sobre o sargento Blake. Também quero uma declaração pública sobre perfilamento racial e uso indevido de serviços de emergência. E certifíquese de que a mídia saiba exatamente o que aconteceu hoje. Os olhos de Jalan se arregalaram ligeiramente. Voce vai mesmo atrás deles. Simone abaixou o telefone ligeiramente, dando-lhe olhar conhecedor. Voce acha que eu ia simplesmente deixar isso passar. Jalan expirou algo entre alívio e descrença se instalando em seu peito. Ele havia passado tanto tempo assistindo histórias como a dele se desenrolarem da mesma forma, alguém perfilado, humilhado, acusado e então, mesmo quando a verdade vem à tona, nada muda. Mas isso parecia diferente, isso parecia uma luta que não terminava no momento em que saíram daquela loja. Ele assentiu lentamente, a tensão em seus ombros diminuindo apenas uma fracão. Bom, Simone voltou à sua ligação. E sentia. Certifíquese de que o nome de Margaret Whitmore seja incluído na declaração. Se ela pensou que poderia fazer isso sem consequências, estava enganada. Jalan soltou suspiro lento, olhando para suas mãos. Talvez a justiça nem sempre fosse imediata, talvez não viesse bem embalada como pedido de desculpas. Mas às vezes a justiça parecia responsabilizar e desta vez ele não era o único que tinha que carregar o peso disso sozinho. 3 dias depois, a Belmont Jewelers estava em toda parte. Emisoras de noticias exhibiram segmentos sobre o incidente. As redes sociais explodiram de indignação e a página da loja no Yelp foi inundada com avaliações de uma estrela. Margaret Whitmore foi colocada em licença por tempo indeterminado, embora circulassem rumores de que, na realidade, ela havia sido demitida. Uma declaração oficial havia sido emitida condenando o perfilamento racial e uma investigação interna sobre o sargento Black havia sido lançada depois que a filmagem da câmera corporal revelou a rapidez com que ele se moveu para deter Jalan sem evidências. Jalan rolou os artigos de notícias em seu telefone, mal registrando as palavras. Ele deveria se sentir vitorioso. Em vez disso, tudo em que conseguia pensar era em como as coisas poderiam ter sido diferentes. Se sua mãe não fosse quem era, se Doyle não tivesse hesitado, se não houvesse câmeras, qual diferente teria sido sua história. Seus pensamentos foram interrompidos por pequeno guincho animado. Jalan olha o que a mamãe me deu. Ele mal teve tempo de se preparar antes que Alia se lançasse no sofá ao lado dele, como pulso orgulhosamente estendido. A pulseira de prata brilhava sob a luz da sala de estar. Os pequenos berloques balancando enquanto ela acenava com a mão animadamente. O peito de Jalan aperto. Voce gostou? Alia sorriu. Voce está brincando? É perfeita. Ela inclinou a cabeça, franzindo a testa ligeiramente, mas eu pensei que Voce ia pegar. Jalan hesitou. Sua mãe claramente a havia comprado para ele, garantindo que sua irmã ainda recebesse seu presente de aniversário a pesar de tudo. Mas a ideia de pisar naquela loja novamente, de ver o rosto de Margaret, de ser cercado pelo peso daquele momento, era demais. Eu escolhi, disse ele finalmente, forcando sorriso. É isso que importa, certo? Alia sorriu assentindo. Certo. Ela o abracou rapidamente antes de sair correndo para mostrar-me novamente. Jalan exhalou, observando-a ir. Talvez não fosse final perfeito. Talvez nunca houvesse final perfeito. Mas neste momento,
Alia estaba feliz y por enquanto isso era o suficiente.